Nos últimos meses, eu percebi que o hábito de escrever alguns minutos por dia mudou duas coisas na minha vida. Eu fiquei menos ansiosa e mais criativa. Então hoje eu quero mostrar exatamente como eu uso o meu diário. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Estela Erker, artista e estudante de design gráfico, e hoje eu quero falar para vocês de algo que tem feito muita diferença na minha rotina criativa, que é escrever nesse caderninho aqui. Esse aqui é o mesmo diário que eu mostrei em outro vídeo, decorando a primeira página com vocês. Eu vou deixar ele aqui nos cards para você assistir depois. Ele é um sketchbook simples, de capa dura, com elástico atrás para fechar. E o miolo é composto por folhas pontilhadas em papel pólen 90 gramas. Eu percebi que estava guardando muitas coisas na minha cabeça e estava me sentindo sobrecarregada. Sabe quando parece que a gente tem várias abas abertas e não sabe nem por onde começar a fechá-las? Então, ter um espaço físico para poder anotar esses pensamentos, sentimentos e ideias faz muita diferença, e isso me ajuda muito a organizar esses pensamentos, também ter um momento para desacelerar e me ajuda a me entender um pouquinho melhor. Eu comprei esse caderno para ser o meu diário dos 22 anos e de junho a dezembro de 2025 eu testei várias ideias até achar uma que funcionasse para mim. Eu comecei esse diário lá em junho de 2025 fazendo listas de gratidão. Eu apenas escrevia a data, escrevia gratidão e fazia essas estrelinhas usando uma caneta preta. E então eu listava 3 tópicos pelos quais eu era grata naquele dia. E fazia essas divisórias bem simples com uma caneta vermelha de ponta fina. Aproveitando que eu queria que esse fosse o meu caderno diário dos 22 anos, eu coloquei aqui recortes de embalagens, adesivos e cartinhas que eu ganhei no meu aniversário. Então temos recortes da embalagem da Livraria da Travessa, adesivos da Sanrio, temos essas florzinhas que também vieram numa embalagem. E agora olha só essa cartinha que eu ganhei da minha amiga Maria Eduarda. Quando você abre, acontece isso aqui, ele abre com desenhos da Hello Kitty, o escrito de Feliz Aniversário, a data do meu aniversário. Eu achei muito fofinho e eu gosto muito dessa página aqui. Em dezembro, eu tava testando fazer pequenos desenhos de coisas que aconteceram no meu dia. Então, por exemplo, aqui no sábado, no dia 6 de dezembro, eu liguei de vídeo pro meu namorado, então aqui tá ele e um telefone. Aqui eu falei sobre a aula da Escola Saga que eu fiz, e aqui eu desenhei o que a gente fez nessa aula. Eu também fui no encontro de K-pop no Sesc Franca e desenhei o mascote do evento. Aqui tem o grupo de amigos que estavam comigo lá no Sesc, nós fizemos biscuit e eu fiz um biscuit desse jeitinho aqui. Aqui mais coisas envolvendo o meu namorado e temos colagens de algumas impressões que sobraram do reservatório de dopamina, porque eu estava participando do Expresso RD. Eu aproveitei para deixar aqui porque é realmente um diário para ser algo mais livre, dessa liberdade de fazer colagens, de desenhos, escrever o que eu estiver com vontade no momento, e queria mostrar esse estilo aqui de página para vocês. Com o ano novo veio uma nova ideia para testar e que tem funcionado muito para mim. Eu começo meu dia logo após o café da manhã com uma escrita livre e respondendo 4 perguntas. Dessa forma eu consigo tirar várias coisas da minha cabeça e me sinto mais leve e preparada para começar os meus estudos e trabalho do dia. À noite, antes de dormir, eu respondo outras 5 perguntas e faço uma pequena lista de gratidão, também me deixando muito mais leve para uma ótima noite de sono. Agora eu vou te mostrar na prática quais são essas perguntas e como eu monto as minhas páginas. Para 2026, eu resolvi fazer essa capa aqui e ela foi bem simples. Eu fiz vários desenhos de selos com algumas coisas que eu quero para o meu ano e escrevi aqui diário e desenhei aqui o 2026 dessa forma. Então aqui tem tipo academia, amigos, YouTube, espiritualidade, livros, arte, quero me aventurar mais na cozinha. Aqui tem representando eu e meu namorado, e eu apenas contornei tudo com essa caneta Unipin 0.1 e colori tudo usando o lápis Super Soft da Faber-Castell, que são esses pretos aqui. E agora vamos de fato para as páginas do meu diário. Eu uso essas 2 canetas que eu já havia mostrado para vocês. Então temos essa daqui, a Pilot Pop LOL 07, na cor preta, ela é uma caneta em gel, e a Fine Pen da Faber-Castell na cor vermelha, com ponta fina. Mas você pode fazer usando apenas uma caneta. Eu comecei usando apenas uma caneta preta assim, e eu adorava o meu diário assim, eu só quis acrescentar essa caneta mesmo para fazer um título diferente, deixar um pouco mais colorido. Eu começo escrevendo a data do dia, então hoje é dia 6 de março
de 2026. E embaixo eu escrevo o dia da semana, que é bem grande mesmo, em letra cursiva. Hoje é sexta-feira. Agora eu gosto de desenhar 2 estrelinhas aqui no canto. E basicamente o meu título fica assim. Eu gosto de usar essa caneta vermelha por isso, porque eu acho que deixa a página um pouco mais colorida e organizada e bonita pro meu gosto. Aí eu começo com a escrita matinal, então eu escrevo aqui, escrita matinal. E faço um retângulo em volta. E assim, de verdade, eu não me preocupo em fazer a letra mais bonita do mundo, mais certinha. Eu só quero poder realmente escrever o que eu tô pensando, o que tá na minha cabeça, as minhas ideias. Então eu não me preocupo se a letra está bonita ou não. Bom, aí eu escrevo normalmente uma página inteira assim, ou metade da página, depende muito do meu dia. Eu gosto de escrever sobre como eu tô me sentindo quando eu acordei, se eu lembro de algum sonho também, eu gosto de escrever como foi esse sonho, como eu me senti com ele. Gosto de escrever sobre os meus sentimentos e expectativas para aquele dia, se eu tenho algum compromisso diferente, se eu vou ver alguma coisa diferente na faculdade, como eu estou me sentindo em relação a isso. Então, é realmente um espaço livre para despejar o que está na minha cabeça, e eu vou apenas deixar um espaço aqui de metade da folha e vamos para as perguntas. A primeira é: se eu pudesse fazer apenas uma coisa hoje, o que eu faria? E aí eu geralmente escrevo aquilo que eu mais tô com vontade de fazer no dia, ou então é um dia que eu tenho muitas tarefas, mas na verdade tudo que eu queria era ficar deitada lendo algum livro, ou então maratonando alguma série. A segunda pergunta é: se eu pudesse eliminar só um problema hoje, qual seria? E aqui, às vezes, eu penso assim, hoje não tem nenhum problema que eu gostaria de eliminar, ou então, gostaria de eliminar essa dor de cabeça que estou sentindo, gostaria de eliminar tal compromisso que eu não queria ter que participar, enfim. Aí realmente é algo que você vai pensar consigo mesmo para desabafar nesse espaço. A terceira pergunta é: quem são as pessoas que podem me ajudar? E aqui eu acho muito legal essa pergunta, porque às vezes eu tô me sentindo um pouco sobrecarregada de tarefas ou de alguma coisa desse tipo, e eu nem imagino que posso pedir ajuda para alguém. Então às vezes a minha mãe pode ser essa pessoa que pode me ajudar, ou às vezes a minha psicóloga nos dias em que tenho terapia. Mas eu acho uma pergunta interessante para fazer a gente refletir. A quarta pergunta é: o que está me dando medo? Também outra pergunta que eu acho super interessante para refletir logo no começo do dia. Às vezes eu me surpreendo muito com a resposta dessa. E essa daqui fecha a nossa sessão de perguntas e de escrita matinal. Agora vamos para a escrita noturna. Então, antes de dormir, eu tenho mais ou menos um ritual de ligar a minha luminária com a luz amarela, acender uma vela aromática, e aí sim eu começo a minha escrita e depois passo para alguma leitura antes de dormir de fato. E para começar a escrever, eu vou igual na escrita matinal, mas escrevo escrita noturna e faço um retângulo em volta. E essas são as minhas perguntas favoritas. A primeira é: o que eu preciso fazer amanhã? Essa daqui eu acho ótima, porque me faz pensar nas minhas prioridades para o próximo dia. Aí geralmente eu faço uma listinha e anoto essas prioridades. E eu sinto que no outro dia eu já acordo com as ideias muito mais claras e sabendo exatamente o que eu preciso fazer. A segunda pergunta é o que tem me ajudado muito a perceber os momentos de ansiedades, que é: o que está me deixando ansiosa? E essa pergunta é realmente para eu parar e olhar para dentro e ver se eu tô me sentindo ansiosa com alguma coisa, mesmo que pareça ser bobo. A partir dessa pergunta aqui, eu comecei a perceber muitos dos gatilhos que me deixavam ansiosa no dia a dia. A terceira pergunta é: quais ideias estão na minha cabeça? E essa pergunta aqui tem sido fundamental para a minha criatividade, porque todos os dias eu percebo que escrevo ideias diferentes e sempre mais de uma. Como eu tiro elas da minha cabeça e coloco no papel, eu não só começo a trabalhar nelas antes do que o previsto, como eu dou espaço para minha cabeça para pensar em novas ideias. Isso daqui, sério, gente, isso daqui mudou muito a minha criatividade nesse ano de 2026.
A quarta pergunta é: o que está me preocupando? E aqui também é outra que, junto com a segunda pergunta, tem me mostrado vários gatilhos, várias coisas que estão me preocupando, às vezes sem nenhum sentido, às vezes são só coisas da minha cabeça. Então eu gosto bastante dessa pergunta e principalmente de respondê-la à noite antes de dormir, porque eu tiro a preocupação da minha cabeça e coloco aqui no papel. A quinta pergunta é: o que estou procrastinando para fazer? E aqui eu percebo muitas coisas que eu me propus a fazer, que eu me comprometi a fazer, às vezes para mim mesma, e eu não fiz. E aí eu coloco na minha lista de prioridades para fazer lá no meu planner. Agora nós vamos para a pequena lista de gratidão. E como que eu começo? Eu apenas escrevo gratidão, bem grande assim mesmo, com letra cursiva. E faço de novo as minhas estrelinhas. E alguns brilhinhos assim. Claro, você pode adaptar o título pro jeito que você quiser, pra ficar com a sua cara, com a sua personalidade. Eu gosto de fazer assim. E aí eu geralmente anoto umas 3, 4 coisas, enfim. Eu vou anotando aqui em estilo lista mesmo, vou fazendo alguns tracinhos e vou anotando. E aí tudo eu respondo com essa caneta aqui, que é a caneta em gel preta da Pilot. Então, a estrutura do meu diário fica basicamente assim, o meu dia. Temos aqui o título, escrita matinal, as perguntas, escrita noturna e a parte de gratidão. Escrever alguns minutos por dia pode parecer algo simples, mas esse hábito tem sido fundamental na minha rotina. Ele me ajuda a organizar esses pensamentos, ele me ajudou a reduzir a minha ansiedade e, principalmente, me ajuda a ser uma pessoa mais criativa. Se você tem vontade de começar um diário, se ficou curiosa para adicionar essa atividade à sua rotina, você pode pegar qualquer caderno e qualquer caneta que tiver em casa e começar. E você pode adaptar a escrita e as perguntas do seu jeitinho. Tem que ser algo funcional e que faça sentido para você. Se esse vídeo te deu vontade de escrever ou criar algo hoje, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e me conta nos comentários se você já escreve ou como que você registra as coisas do seu dia. Beijos e até o próximo vídeo!